O meu nome é André Costa Oliveira. Nessas últimas semanas, o mundo vem acompanhando atento às sanções econômicas impostas pelo governo dos Estados Unidos a várias outras nações do planeta, com embargos, sobretaxas de importação de produtos, etc. Atendendo a pedidos, esse é o tema da aula de hoje. A primeira coisa que vocês precisam entender é que ao longo da história, a sobretaxa de produtos estrangeiros, que não raramente alguns enxergam como uma tarifação protecionista, tem sido empregada como instrumento estratégico no cenário geopolítico. E então, eu acredito que as mesmas bases que discutiremos hoje serão aplicadas no futuro e ainda por bastante tempo. Desde os primórdios do comércio internacional, ou seja, praticamente desde sempre, com o surgimento dos mercados, das vilas, das cidades, dos reinados e agora das nações e dos blocos econômicos, vem se utilizando a sobretaxa de tarifas não apenas para a proteção de indústrias locais, mas também como uma ferramenta de negociação e influência no tabuleiro global. A ideia de impor sobretaxas sobre produtos importados remonta a eras em que o controle sobre as rotas comerciais e a proteção dos mercados internos eram essenciais para a sobrevivência econômica dos estados como um todo. Dito isso, gente, é indiscutível que até governos mais remotos já utilizavam essas medidas para incentivar a produção doméstica e reduzir a dependência de bens externos, criando barreiras que, em teoria, favoreciam o desenvolvimento industrial local. Entretanto, por trás dessa política protecionista sempre existiu uma nuance estratégica profunda. As sobretaxas também, e muitas vezes principalmente, serviam para enviar mensagens e recados a outros governos, demonstrar força econômica e estabelecer posições vantajosas nas relações internacionais, como num jogo. Aliás, no contexto contemporâneo, essa prática permanece muito mais como uma jogada mesmo de poder do que como uma medida puramente econômica. A imposição de tarifas elevadas sobre produtos estrangeiros pode ser entendida como um movimento tático dentro de um jogo complexo de interesses nacionais. Compreendam que, ao mesmo tempo que ela visa, por um lado, proteger setores estratégicos da economia interna e, por outro lado, pressionar parceiros comerciais ou mesmo adversários em negociações, existe essa nuance sempre em cunho multilateral. Essa estratégia tem o poder de alterar o equilíbrio de forças, influenciando, obviamente, as alianças e as decisões políticas em escala global. Só que tudo leva a alguma consequência. A manutenção prolongada dessas sobretaxas pode desencadear crises internas significativas. Como assim? A elevação dos preços dos produtos importados, aliada à possível retaliação de parceiros comerciais, tende a impactar diretamente, mais cedo ou mais tarde, o próprio consumidor interno e a cadeia produtiva interna. E por que isso acontece? Porque nem sempre sua produção interna vai dar conta de suprir uma demanda que, ao ser reprimida compulsoriamente pela escassez daquilo que não chega às prateleiras, cria um efeito dominó, levando à inflação, à redução do poder de compra e até instabilidade política, à medida que os setores, principalmente mais vulneráveis da sociedade, passam a sentir em suas casas o peso real dessas políticas. Além disso, muitas de suas próprias indústrias necessitam de insumos e commodities que vêm de fora. E se essa matéria-prima toda, de repente, passa a não mais abastecer a sua máquina de produção interna, ocorre o colapso da sua própria economia, começando em primeiríssimo lugar pelo vertiginoso aumento de quê? Do desemprego. E desempregado, pessoal, o homem não consome, e não consumindo gera ainda mais desemprego, e aí o caos absoluto se instaura. E falando agora mais minuciosamente sobre as retaliações dos países porventura sobretaxados, como eu já disse, a imposição contínua de tarifas protecionistas frequentemente gera respostas na forma de sanções e barreiras comerciais.
Esses movimentos retaliatórios, além de agravar a tensão internacional, tendem a criar verdadeiras guerras comerciais onde o fluxo de bens e de serviços é interrompido e a cooperação econômica global sofre impactos que são muitas vezes duradouros. E por isso tudo eu quero que aprendam que o uso estratégico das sobretaxas é uma medida delicada e muitas vezes arriscada. Uma faca de dois gumes, capaz de fortalecer posições políticas e econômicas de curto prazo, num determinado momento, mas também de semear conflitos e instabilidades que reverberam tanto quanto fora das suas fronteiras, quanto dentro das suas próprias casas. A diferença, pessoal, entre o remédio e o veneno é única e exclusivamente a dose aplicada. Tenham isso em mente, porque os verdadeiros poderosos sabem muito bem o que estão fazendo. E tem muita coisa por trás disso tudo. Não sejamos levianos numa presunção ingênua de que somos todos grandes especialistas em economia e em geopolítica. Eu até aceito humildemente o fato de que as redes sociais fizeram mesmo com que todo mundo ache que entende de qualquer assunto, de escalação de futebol, enfim, até física quântica, mas não é verdade. E enquanto todo mundo pensa por aí que entende muito sobre tudo, a inteligência verdadeira, aquela com letra maiúscula, se alimenta dessa presunção afirmativa da sociedade e falaremos disso em alguns instantes. Bom, nada acontece por acaso e a gente inaugura a segunda parte da aula de hoje. Pergunta, vamos lá. Vocês entenderam que a sobretaxa de produtos estrangeiros é muito mais do que uma simples ferramenta econômica e que simboliza uma estratégia deliberada no jogo da geopolítica, refletindo a eterna disputa entre proteção nacional e integração global? Outra pergunta, vocês também entenderam que, embora possa oferecer vantagens temporárias, sua manutenção prolongada tende a gerar crises internas e provocar sanções do outro lado, mostrando que cada movimento tem consequências amplas e profundas? Beleza. E o grande público, o cidadão comum, pagador de impostos, como ele reage a isso tudo sob o aspecto emocional da sua vida? O que eu pessoalmente noto é muito claro. Enquanto a grande massa adota posturas apocalípticas e medidas extremas diante de notícias mal repassadas, manipuladas e mal compreendidas nos meios de comunicação vigentes, percebe-se que essa reação decorre de uma compreensão superficial dos mecanismos que regem a política e a economia. Muito, como eu diria, em meio a um fluxo constante de informações sensacionalistas da imprensa, claro, e de uma narrativa que privilegia sempre o imediatismo, que, diga-se de passagem, também movimenta uma indústria trilionária, porque o medo e a incerteza tendem à majoração de gastos em setores variados. Muitos se deixam levar por temores infundados, que os levam a agir impulsivamente, dormindo mal à noite, sem considerar as implicações complexas de longo prazo das decisões tomadas. Bom, evidenciando aí uma visão limitadíssima do mundo e que contrasta fortemente com a postura dos verdadeiros players do cenário global. E quem são esses players? Quem são essas pessoas? Bom, magnatas, políticos, organismos internacionais, lideranças de potências econômicas, potências militares, ditaduras, membros do alto clero, CEOs de tecnologia, empresas petrolíferas, indústrias de química fina, de medicamentos, de alimentos, de entretenimento, etc. Ou seja, são os caras que, por meio de análises detalhadas e estratégicas de longo prazo, antecipam movimentos e transformam crises em oportunidades. E aí, lembrando que não raramente eles mesmos são os criadores das chamadas crises para que depois consigam usufruir das oportunidades.
Enquanto os cidadãos comuns tendem a reagir de forma visceral, figadal, muitas vezes adotando medidas a ferro e fogo, os verdadeiros donos do mundo, que também conhecem já de longa data o comportamento desses cidadãos comuns e por isso os manipulam e os vigiam permanentemente, sempre operam com uma perspectiva que transcende o aqui e o agora, visualizando os cenários futuros com precisão cirúrgica. Bom, e assim como um jogador iniciante se vê perdido diante da genialidade de um mestre enxadrista, o iniciante desprovido de compreensão aprofundada das engrenagens que movimentam o poder e o dinheiro sucumbe ao fracasso pelo desconhecimento e pela inexperiência. Esse iniciante é o grande público de todo o planeta Terra, que se vê a cada dia mais emburrecido, mais alienado e mais controlado. Na verdade, é até bem pior que isso. Ele não tem a capacidade de se ver emburrecido, alienado e muito menos controlado pelos verdadeiros comandantes. E essa disparidade de visão evidencia a importância de desenvolver uma consciência crítica que vá além das narrativas simplistas, permitindo uma compreensão mais complexa e, eu diria, estratégica das dinâmicas internacionais. Voltando rapidamente ao primeiro tema sobre o qual falamos, um embargo ou uma sanção econômica é algo bem maior do que sobretaxar ou proibir produtos estrangeiros, e você jamais conseguirá mudar o mundo se não perceber que essa guerra invisível realmente existe só daqui a alguns meses, ao notar, de repente, que o preço do pão ou do gás de cozinha que você consome, de repente, vem crescendo mais do que o esperado. As pessoas precisam voltar a exercer o pensamento crítico. As pessoas precisam abandonar a preguiça de pensar. As pessoas precisam parar de terceirizar o pensamento a outras pessoas mais importantes. As pessoas precisam de leitura, de informação fidedigna. As pessoas precisam mergulhar ao fundo do que lhes é mostrado ao redor de si mesmas. Se você quer navegar pelas turbulentas águas da geopolítica e da economia global, é imprescindível cultivar uma visão que ultrapasse o imediatismo, adotando uma postura analítica e proativa, que permita antecipar e mitigar os desafios do futuro. Só que agora me ocorrem duas perguntas para que nós reflitamos. Primeira, as pessoas realmente querem acordar do mundo de fantasia que lhes cerca? E a última pergunta, as pessoas sabem que estão vivendo nessa fantasia? Esse é o problema.